Olá, seja muito bem-vindo ao 6º episódio do podcast Investidor de Sucesso, seu podcast com mais diversos assuntos sobre investimentos, o mercado nacional, mercado internacional, conceitos e dicas. E hoje o assunto é ciclo econômico, ciclos de expansão, de recessão, como que isso funciona e como que você pode entender isso para tomar melhores decisões nos seus investimentos. E aí, após falar sobre ciclo econômico, a gente vai falar aí sobre o cenário atual com a eleição de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil e vamos dar algumas dicas diretas de investimento. Então, começando a falar sobre ciclo econômico. Rigon, se você puder falar um pouquinho para a gente, explicar o que são os ciclos econômicos, como que isso funciona, como que o investidor pode entender os ciclos para ajudar nos seus investimentos. Opa, tudo bem, pessoal? Bora lá. Hoje a gente vai falar sobre ciclo econômico, mas eu acho que eu não posso explicar e falar sobre ciclo econômico sem antes dar uma pincelada sobre economia. O conceito de economia como ciência social. O que exatamente a gente estuda em economia? E eu gosto de resumir a economia numa única frase. A economia estuda a escassez. As pessoas costumam pensar em economia como estudo de trocas, de produção, de transações de bens e serviços, mas eu costumo dizer que entendendo escassez como ponto primordial em economia, fica mais fácil de compreendê-la. Se as coisas fossem abundantes, infinitas, não existiria o conceito de economia. Nós não teríamos por que nos preocupar em produzir. Mas a grande verdade é que a gente vive em escassez. A gente teve um exemplo muito claro disso nessa última greve dos caminhoneiros. A escassez de comida e de gasolina em 5 dias ficou muito evidente. Lembra o que aconteceu com o preço da batata? Em poucos dias ela passou de centavos para quase R$10. Escassez, é disso que trata o estudo da economia. E essa escassez que determina o preço de compra e venda nas transações que se repetem o tempo todo, a todo instante, 1 bilhão de vezes. A economia está sempre girando, as pessoas estão sempre negociando, comprando, vendendo, ou seja, a gente está sempre transacionando. E uma transação é uma coisa super simples. Um comprador troca dinheiro ou crédito com um vendedor por bens, serviços ou por ativos financeiros, ações na bolsa de valores, por exemplo. Isso é um ativo financeiro. E o mercado é isso, os compradores e vendedores fazendo transações pela mesma coisa. Ou seja, todas as transações de feijão determinam o mercado de feijão. Todas as transações de batatas determinam o preço do mercado de batatas. E assim por diante. E todas as transações de todos os mercados juntos, elas mostram a economia do país. Mas falando assim, não parece muito complicado entender a economia. Bastaria pensar o seguinte: para aumentar o meu consumo, eu necessariamente preciso aumentar a minha produtividade. Ou seja, eu preciso trabalhar mais para poder ter uma renda maior e, portanto, poder consumir mais. O problema é que surgiu na economia a figura do crédito. O crédito tornou a economia complexa. O crédito é provavelmente a figura mais importante da economia e também uma das menos entendidas. É o crédito que nos possibilita um crescimento econômico e é por isso que a gente tem os ciclos. As pessoas, ao pegarem dinheiro emprestado para poderem consumir hoje algo que de fato a sua renda, a sua produtividade não permitiria, elas estão automaticamente condicionando o seu futuro a um consumo menor. O crédito nos faz consumir mais do que a gente produz quando a gente o adquire e nos força a consumir menos do que a gente produz quando a gente tem que pagá-lo. E é isso que acontece, e isso também acontece com os países, é exatamente a mesma coisa. Por isso que surgem os ciclos econômicos. A gente tem ciclo de expansão e ciclos de recessão. Então, nos ciclos de expansão é onde o governo gasta a torta à direita, investe dinheiro que não tem, pega dinheiro emprestado a juro alto, facilita o crédito, promove um monte de benefício, um monte de isenção fiscal, investe pesado em infraestrutura, o desemprego cai, mas uma hora essa conta chega. E aí é que aparecem os ciclos econômicos. Então, esses ciclos econômicos, eles geralmente duram de 5 a 8 anos cada. Esse é o intervalo. Geralmente a gente tem um ciclo econômico de muito gasto, como eu vinha falando, de muito investimento, de bonança, as pessoas têm acesso a juro baixo, então elas consomem mais, o crédito está barato, então o próprio governo incentiva que as pessoas consumam mais do que poderiam, porque ele já tem a visão errada de economia. A economia não se mede pelo consumo, como a gente costuma ouvir na Globo News. A economia se mede pela renda, pela produção de riqueza, pela geração de riqueza. É o PIB que mede a economia, se a economia está boa ou não é o consumo. Então, as pessoas acabam comprando carros que não poderiam comprar, compram apartamentos que não poderiam comprar,
É da natureza humana. Quando as coisas estão indo muito bem, as pessoas estão empregadas, elas acham que isso vai continuar para sempre. Elas não conseguem entender que uma hora isso aí reverte. Então a economia está superaquecida, as pessoas geralmente gastam muito mais do que poderiam, só que uma hora essa conta chega. E quando ela chega, é que a gente tem a reversão do ciclo. E essa reversão do ciclo, ela tem um nome, e a gente conhece muito bem, que é a recessão. Então, que é o que aconteceu com a gente de 2011, 2012 até começo de 2016 com a Dilma. Porque é ciclo, não adianta. A gente gastou muito mais do que deveria nos governos Lula sem ter a contrapartida necessária. E aqui que está o detalhe. Porque a gente poderia ter gastado daquela forma. O problema é que a gente não teve a contrapartida necessária. E qual que é a contrapartida necessária quando se gasta demais? Que você produza consideravelmente mais do que produzia antes. Que você aumente a sua renda. Essa é a contrapartida necessária. Ou seja, se a gente tivesse gastado daquele jeito e a nossa produção tivesse caminhado de acordo com os gastos, ok, mas não foi o que aconteceu. Então, naturalmente, o ciclo reverteu. Para entender o ciclo econômico de um país, basta entender o nosso ciclo econômico em casa. Se a gente comprar um apartamento hoje, que a nossa renda não permite comprar, e a gente se utiliza do crédito para isso, e a nossa produção e a nossa renda não aumentou no curto prazo, então num futuro muito próximo a gente vai precisar consumir menos. Mesmo que a gente teoricamente tivesse condições de consumir a mesma coisa. A gente está produzindo igual produzia 5 anos atrás, mas não interessa. A gente tem uma dívida a pagar e a gente precisa consumir menos até conseguir quitar essa dívida. É simples assim. Toda vez que você pega um empréstimo, você cria um ciclo. E isso é verdade tanto para você quanto para o governo. Tudo que vai, volta. Mas eu não quero que vocês me entendam mal, que crédito não é uma coisa boa, não. Crédito não é uma coisa ruim que só provoca esses ciclos. Ele só é ruim quando ele financia um consumo que não pode ser pago de volta. Mas crédito é excelente quando ele é alocado de forma eficiente. Quando ele é investido para produzir mais renda. Por exemplo, utilizar o crédito para comprar uma televisão maior não vai te produzir renda para pagar de volta, mas comprar uma máquina de impressão digital que vai potencializar a tua empresa e te gerar o dobro de renda em alguns anos, então esse crédito vai te gerar mais dinheiro e te aumentar a renda e, consequentemente, o padrão de vida. Aquele cara que pega crédito para comprar um carro pela comodidade é completamente diferente daquele cara que pega um crédito para comprar um carro para trabalhar. Eu digo para ganhar dinheiro com aquele carro, para ser um Uber ou qualquer outra coisa. Então, esse é o tipo de empréstimo bem utilizado. Então, em economia, produção é sinônimo de geração de riqueza. O intuito é sempre produzir mais. E por que é tão prejudicial quando o governo, numa canetada, vai lá e diminui os juros na marra? Torna o crédito artificialmente mais barato. Porque ele passa a mensagem errada aos investidores, aos empresários. Para que um país tenha um juro baixo, como é o caso dos países desenvolvidos, necessariamente deve ser um país fiscalmente responsável, um país com uma poupança importante. E poupança é algo que nós brasileiros não temos. Essa cultura de povo poupador, infelizmente, nós não temos, porque é a nossa poupança que permite que o empresário invista. Vamos supor o seguinte, eu tenho R$1.000. Desses R$1.000 eu consumo 500 e os outros 500 eu coloco no banco, no CDB, no CDI, não importa. Só para que esse dinheiro seja investido e me traga rendimento futuro. É esse dinheiro que eu poupei que vai mostrar ao empresário que ele pode investir hoje num projeto de construir um condomínio residencial, por exemplo, que vai ficar pronto em 3, 4 anos. Porque na cabeça dele, se o nosso juro está baixo, é porque a poupança do país é alta. Então, daqui a 3 a 4 anos, esse poupador ele vai ter condições de comprar esse apartamento. O problema é que esse juro baixo não foi resultado de uma poupança dos brasileiros, e sim de uma imposição do governo. Então, lá na frente, quando o projeto ficar pronto, o empresário vai perceber que esse dinheiro já foi consumido lá atrás, porque não existiu poupança, e sim um estímulo causado pelo governo. Um estímulo ao consumo causado pelo governo. Para vocês terem uma ideia, a nossa poupança ela corresponde a 17% do nosso PIB, que é baixíssimo. Países que têm poupança abaixo de 20% do PIB já é um sinal vermelho, já é um sinal de alerta. A gente já chegou a ter quase 13% só de poupança com relação ao PIB na época da Dilma. Então, países desenvolvidos é acima de 25% do PIB. Na Alemanha, por exemplo, passa de 30% do PIB. No Japão, 50% do PIB. Então, o fator-chave de tudo é entender o seguinte: a economia ela funciona como uma máquina. E existem sinais que nos apontam a situação atual, e é por isso que algumas pessoas conseguem, de alguma forma, se preparar para as crises mundiais e para as crises locais. E também conseguem captar as melhores oportunidades. Esses gestores que têm conseguido entender isso, entender em qual estágio do ciclo a gente está nesse exato momento, são aqueles mais bem-sucedidos nos últimos 50 anos. Por exemplo, na crise de 2008, por exemplo, se vocês olharem o gráfico da dívida de longo prazo, aquele foi o ano,
o momento do pico da maior dívida da história dos Estados Unidos e da Europa, até então. E foi nesse ponto que veio a crise mundial do subprime e começou a recessão e o período de austeridade, ou seja, menos renda, menos consumo, menos riqueza, menos crédito, menos empréstimos e assim por diante. É um ciclo vicioso que se retroalimenta, que se autoalimenta. Mas lembra que eu comentei sobre a duração dos ciclos? Que historicamente os ciclos duram de 5 a 8 anos cada? Pois é, nessa crise mundial de 2008 durou apenas 1 ano. E por que durou apenas 1 ano? Impressão de dinheiro. A partir de 2009, os bancos centrais mundiais eles começaram a imprimir dinheiro como nunca antes na história. Só o Banco Central americano imprimiu em torno de 2 trilhões de dólares. E eles usaram esse dinheiro para comprar ativos financeiros e títulos do governo. Aqui até é legal explicar que, assim, as pessoas geralmente não sabem disso, mas existem duas figuras diferentes. O Banco Central e o governo, que nos Estados Unidos são independentes. Aqui no Brasil ainda não são independentes. Mas o governo ele não pode imprimir dinheiro e injetar na economia. Só quem imprime dinheiro novo é o Banco Central. Então, o que ele fez? Ele imprimiu dinheiro, comprou ativos financeiros no mercado de capitais, o que naturalmente inflacionou o mercado de ações, os preços das ações subiram e as pessoas passaram a ter mais crédito, mais dinheiro, e ao mesmo tempo ele também comprou títulos do Tesouro americano, os bons americanos. Ou seja, ele indiretamente emprestou dinheiro para o governo, para que o governo pudesse aumentar os seus gastos e aquecer a economia. O problema é que essa impressão de dinheiro não parou. Ela vem desde 2009 até 2018. E a dívida desses países elas vem crescendo muito mais do que o PIB e está se tornando cada vez mais impagável. Porque se a gente olhar o gráfico do pico da dívida de 2008, quando a gente teve a crise, aquele pico não é nada comparado ao tamanho do pico da dívida de hoje. Então eu diria que vivemos momentos bem preocupantes no mundo com relação ao ciclo econômico atual. As chances de aparecer uma recessão e uma crise global não são pequenas. Muito bom, Rigon, exemplos muito bom, ficou realmente bem claro e, enfim, até essa questão toda de entender também a questão do crédito e tudo, muito interessante. Agora, Nicolas, você pode falar um pouquinho mais pra gente aí dessa questão de como que você vê os ciclos econômicos, como que o investidor pode avaliar um pouco tudo isso? Excelente, magistral a explicação do Rigon. E, de fato, os Estados Unidos eles podem realmente desabar. Eu acho que é possível isso. Claro que a gente também tem outros cenários perfeitamente possíveis também, como os Estados Unidos lateralizar. Existem duas formas de você corrigir, né? Você pode corrigir rapidamente e você ter uma queda aí de 50%, por exemplo, e você corrige todo essa supervalorização do mercado acionário nos Estados Unidos. Ou você pode simplesmente lateralizar por 10, 15, 20 anos até. Isso é uma segunda possibilidade. E foi, de certa forma, o que aconteceu no Japão. Desde 1992, a bolsa sobe, desce, não vai para nenhum lugar. É um negócio que ficou lateralizando ali. Teve uma super bolha nos anos 70, 80, talvez a maior bolha do mercado acionário, e foi o mercado que ficou lateralizando. Mas quais são os indícios que a gente tem aí que os Estados Unidos está entrando assim no topo do seu ciclo econômico e talvez já tenha entrado no topo da bolsa? A gente tem indícios também numa técnica chamada sector rotation. Em português é rotação de setores. Então, qual que é a lógica disso? Determinados setores da bolsa, eles performam melhor em determinados cenários do ciclo econômico. Lembrando sempre que o mercado antecipa. Então, o que a gente sempre observa? Ou melhor, sempre não existe mercado financeiro, mas observa na grande maioria dos casos, o mercado fazendo topos antes da economia entrar em recessão. O mercado já cai substancialmente assim, quando de fato a economia é detectada a recessão e há 2 trimestres com PIB negativo. Bom, a gente tem que o topo dos mercados geralmente são caracterizados pelos setores de energia e commodities se dando bem. A gente teve, de fato,
Existe um ETF. ETFs são fundos de investimento com determinado objetivo. Existe um ETF chamado XLE, que é constituído por ações do setor de energia, em geral petróleo e gás natural. Esse ETF ele performou muito bem em 2017 e vinha performando bem aí em 2018 e claramente aí já começou a cair forte. Isso daí geralmente ocorre nos topos do mercado acionário. Em seguida, quais são os ETFs que começam a performar melhor? São os ETFs de bens inelásticos. Eles chamam de Consumer Staples, são bens inelásticos. O que são esses bens inelásticos? São bens que as pessoas continuam consumindo mesmo em crise. Então, por exemplo, ninguém deixa de consumir arroz e feijão em crise, ninguém deixa de consumir papel higiênico, ninguém deixa de consumir remédios muito essenciais. Então, esses setores de bens inelásticos eles tendem a performar melhor do que os outros setores quando o mercado começa a entrar em tendência de baixa ali. É claro que assim, quando a bolsa desaba de verdade, esses setores também caem, mas eles ao menos caem menos. E muitas vezes eles até sobem, com a bolsa ali lateralizando ou caindo devagar. Outro setor que tende a se dar bem é o setor de, por exemplo, elétricas, setor de distribuição de energia, que as pessoas continuam consumindo eletricidade, né? Não tem uma queda abrupta quanto a isso. Então existe um ETF chamado XLU, que é de utilities. Utilities são justamente essas empresas, como por exemplo a CEMIG, a Eletropaulo, distribuidoras de energia, distribuidoras de água, SAPR4 aqui no Brasil. Essas empresas elas são também mais insensíveis, né? As pessoas continuam consumindo água e num patamar bem similar em todos os momentos, né? Então esses setores tendem a performar melhor. E o que a gente vem observando? A gente vem observando exatamente isso. Aí em outubro, esses ETFs, o XLP e o XLU, performaram muito bem. O único setor assim que deveria ter performado melhor e não performou foi o setor de saúde, de remédios. Mas isso aí também pode estar relacionado aí ao Obamacare e por isso fugiu da curva, né? O Trump acabou em grande parte, minou aí esse plano aí dos planos de saúde do Obamacare. Então esse setor pode ter apanhado, independentemente da gente já estar num fim de ciclo dos Estados Unidos, início de queda de bolsa, de topo ali do boom econômico. Outro ponto aí que a gente cita é que os bancos centrais, o Banco Central americano já começou a subir há algum tempo as taxas de juros e já está começando a enxugar aí, a retirar do mercado todos esses empréstimos que eles fizeram, esses títulos que eles compraram das empresas privadas, né? Estão começando a enxugar esse dinheiro do mercado, tirar a liquidez do mercado. E se calcula que em 2019 para 2020 os bancos centrais vão começar como um agregado a enxugar a liquidez do mercado. O quantitative easing dos Estados Unidos ele foi copiado pela Europa e ganhou proporções assim, profissionais no Japão. O Japão levou. O japonês é sempre um cara de extremo, assim, né? Então eles levaram o negócio para o outro nível e começaram a imprimir dinheiro ali desenfreadamente tentando a inflação. E não dá para falar que os caras estão errados, porque mesmo fazendo isso, os caras não conseguem ter inflação, não conseguem desvalorizar a moeda deles, né? Conseguiram em algum grau, mas não dá para dizer que está errado. Mas ali para 2019, 2020, como um agregado, você vai ter um enxugamento de liquidez. Então pode ser um fenômeno global aí, dos mercados mais desenvolvidos aí começarem a ao menos lateralizar. Isso, claro que não necessariamente significa que a gente vai entrar num mercado de baixa aqui no Brasil, porque os países emergentes, eles desde 2011, eles sofreram muito. Em 2016 e 2017 eles se deram melhor, eles subiram bem,
mas em 2018 foi um ano desastroso para os países emergentes. São muito dependentes do dólar. O dólar ainda continua se valorizando, né? No último podcast aqui a gente vislumbrou a possibilidade do dólar pelo menos lateralizar e não aconteceu, infelizmente. Mas as bolsas até estão resilientes, as bolsas dos países emergentes. Mesmo com tudo isso, muitas caíram bem menos até do que os Estados Unidos, o que é um fenômeno até a se chamar atenção, já que essas bolsas têm um beta maior. O que esse beta significa? Significa que quando os Estados Unidos caem, eles tendem a cair mais ainda. Quando os Estados Unidos sobem, eles tendem a subir mais ainda. E contrariou isso daí. Então as bolsas estão resilientes. É um indicativo aí de que já caíram demais, né? Então, assim, existem cenários bons para o Brasil. Um cenário bom seria os Estados Unidos ficar lateralizando aí por 10 anos. E as bolsas emergentes iriam performar muito provavelmente melhor. Iriam subir enquanto os Estados Unidos ficam lateralizando. Isso foi o que aconteceu com o Japão desde 1992, né? Então, eu acho isso um cenário factível e que tenderia a fazer essas métricas de valuation ficarem mais corrigidas, né? Mais estáveis. Tirar os Estados Unidos desse supervaluation e tirar os mercados emergentes desse valuation extremamente baixo. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque pode ser que não lateralize, pode ser que realmente tenha uma correção mais significativa. E os setores dos Estados Unidos já indicam que a gente está entrando no topo da expansão econômica e possivelmente já tivemos o topo ali do mercado acionário dos Estados Unidos, com esses setores inelásticos performando melhor do que os outros setores. Vamos ter cautela aí. Eu acho que não tem nenhum cenário óbvio aí da Bolsa do Brasil ir a 150 mil, 200 mil pontos, considerando isso daí. Mesmo que o Bolsonaro ele modifique muito das políticas econômicas desastrosas do passado, a gente não tem nada assim óbvio, né? É bom nós termos cautela. Excelente, Nicolas, muito bom entender todos esses detalhes, né? Não só no nosso cenário aqui interno, mas também com esses exemplos globais. Agora, mudando o assunto para eleição, a gente teve então a confirmação, né, do que já havia expectativa, que é a eleição do Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. E Rigon, fala um pouco pra gente qual que é a perspectiva, como que você vê o mercado daqui para frente, a situação daqui para frente para o Brasil, após essas eleições, não só do Bolsonaro, mas também as eleições que a gente teve aí, enfim, para deputados e senadores. A minha avaliação é que os resultados das urnas foram sensacionais. A gente teve uma renovação enorme no Congresso. O povo mandou um recado muito claro de que não aceita mais o que vinha acontecendo e que exige uma mudança radical. E o que a gente teve foi exatamente isso. Foi uma mudança radical no quadro de deputados e senadores para o próximo Congresso. Então, eu acho até engraçado que alguns analistas políticos eles olham os dados de renovações passadas, que também era nessa faixa de 40%, 45%, e eles comparam com a renovação que a gente teve dessa vez, como se fossem parecidas, mas não são parecidas. Pelo contrário, a renovação do Congresso que a gente teve nessas eleições foi completamente diferente das últimas 4, 5 eleições, que eram, na verdade, renovações só para inglês ver. Nada de fato era renovado. Entravam lá no Congresso os mesmos sobrenomes, era um tal de filho de deputado que já estava lá, parente de senador que já estava lá, a mulher de deputado, entrava gente que o deputado apoiava para que ele mantivesse o poder. Então dessa vez não, dessa vez a gente teve renovações de fato, pessoas sem ligação com políticos passados, jovens, entraram muitos jovens dessa vez, foram eleitos muitos jovens, de partidos completamente diferentes. Então o futuro com esse Congresso me parece muito, muito promissor. Eu achei muito legal esse novo quadro do Congresso Nacional. E hoje a gente fechou com chave de ouro com a eleição do Bolsonaro. Eu estou bem confiante com o nosso próximo ciclo econômico. Só mais uma coisa. A vitória do Bolsonaro, assim, na minha opinião, ela já está precificada
no dólar e nos mercados de ações. Então, nunca esqueçam de uma máxima do mercado: sobe no boato e cai no fato. Então, cuidado amanhã com a empolgação de sair correndo para investir em bolsa. Isso deveria ter sido feito antes. Agora, o que vai determinar uma grande alta no futuro vão ser as sinalizações se o Bolsonaro vai conseguir passar as reformas da Previdência ainda esse ano, ou pelo menos botá-las em pauta. E, nesse primeiro momento, analisar os ministros que serão indicados. A vitória do Bolsonaro, no meu entender, já está precificada, então agora importa o que o Bolsonaro vai sinalizando para esse final de ano. Muito interessante. E, Nicolas, fala um pouco para a gente também qual é a sua perspectiva, como que você vê essa questão aí agora com as eleições definidas. Então, pessoal, seguindo a esteira do que o Rigon falou, eu acho que a gente tem que tomar realmente muito cuidado com o que pode vir a acontecer nos próximos meses, né? Não vislumbro que seja um cenário assim com uma subida tranquila. Eu acho que muita coisa pode acontecer, inclusive nos próximos anos. Assim, não acho que seja uma coisa óbvia que a bolsa vá para 150 mil pontos, 200 mil pontos. A gente é muito dependente do cenário externo e a gente precisa salientar algumas coisas aí que acontecem no mundo, né? O mercado, ele precifica o futuro, né? Então, a gente tem como um caso emblemático aí o que aconteceu na França. A gente teve a eleição do Macron, candidato mais de centro-direita, eliminando ali um risco assim, claro ali da vitória da esquerda e até da extrema-direita, que também não estava agradando tanto assim os mercados. E as propostas do Macron foram bem interessantes, né? A França é um dos países com maior carga tributária, tem um viés socialista realmente muito grande, assim. O Alain Prost, né, o grande piloto de Fórmula 1, ele até falou assim: a França não gosta de vencedores. A França não gosta de vencedores. E o cara não é muito querido lá na França, não. Mesmo ele tendo sido o maior campeão de Fórmula 1 lá da história da França, né? É uma coisa que eles gostam de taxar os ricos. Teve uma época que estava 75% o imposto sobre grandes fortunas. O que fez até o ator, o Gerard Depardieu, partir da França. Ele negou, acho que ele até negou a cidadania francesa e se naturalizou russo para pagar não 75% de imposto sobre a sua fortuna, mas pagar algo em torno de 10% a 15%, que é o que é praticado na Rússia. Mas enfim, retomando o assunto, o que aconteceu com a eleição do Macron? A bolsa francesa CAC 40 fez máxima exatamente ali no dia da eleição dele. Ou seja, o mercado já vinha precificando que ele ia ganhar. E essa máxima daí perdura até hoje. A última vez que eu vi, tava longe ainda dessa máxima daí. Então, é uma coisa assim que exige muita cautela, não é uma coisa imediata assim que a gente vai desmantelar toda essa bomba aí que foi montada no Brasil ao longo dos últimos governos aí. Não é uma coisa simples. Outro exemplo que a gente pode citar é o caso da Argentina com o Macri. A gente teve aí 16 anos de Kirchner, os preços congelados artificialmente, a dívida em dólar muito elevada, e o cara entrou para tentar, uma pessoa capacitada, ele era uma pessoa do setor bancário, uma pessoa bem preparada, um cara inteligente, mas está tendo dificuldade em desmontar a bomba. Então, assim, é difícil. O ETF são fundos de investimento com determinado objetivo. O ETF da Argentina, ARGT, ele desabou esse ano. Foi um dos mais que caiu juntamente com a Turquia. Então, muitas vezes você tem a pessoa certa, mas é difícil você lutar contra uma arapuca que foi montada aí por tantos anos, né? Então, de fato, vamos tomar muito cuidado aí. Não comprar qualquer empresa. Eu acho que, claro, que o cenário aí do Brasil está muito melhor do que no ano passado, mas vamos comprar sempre empresas aí que tenham uma certa margem de segurança e empresas
idealmente pouco endividadas, empresas que tenham um retorno considerando o capital investido elevado, assim, empresas que possam se dar bem de certa forma em ambos cenários, né? E o cenário externo aí com os Estados Unidos não está favorável, então a gente não sabe até que ponto eles podem cair. Note que eles estão com valuation, métricas quantitativas contábeis, eles estão, por exemplo, com várias razões aí que estão em máximas históricas iguais a muito próximas, se não maiores, às máximas de 2008 e 2002. Então, é um cenário bem preocupante. Então, realmente, esses cenários mais tenebrosos são factíveis, mesmo com o Bolsonaro. A gente tem que tomar cuidado de ser conservador nos nossos investimentos. Excelente. Então, vamos lá agora para as dicas de investimentos diretamente. Começando por você, Rigon, o que você teria de dica para dar para o nosso ouvinte? A minha dica é bem simples. Eu estou muito otimista com o Brasil. O mundo está passando por um período bem turbulento. Como eu comentei anteriormente, tudo leva a crer que os Estados Unidos em algum momento vão reverter esse ciclo de expansão que já está durando quase 10 anos e devem começar uma recessão. Se a inflação aparecer, isso acontece mais rapidamente. Mas apesar disso, eu tô muito otimista com o Brasil para os próximos anos. Lógico que existindo uma crise mundial, a gente vai sofrer muito no curto prazo, não tenha dúvidas disso. A bolsa vai cair, o dólar vai explodir, isso aí não tem como evitar. Mas eu acredito que o Brasil vai ser, mesmo durante a crise, um pouco depois que ela dá uma amenizada, um dos fluxos de dinheiro mais óbvios entre os países do mundo. A gente passou os últimos 8 anos de bonança mundial com um fluxo de caixa transbordando nos Estados Unidos e na Europa, em plena expansão em quase todos os países emergentes, China crescendo sem parar, Coreia do Sul, mesma coisa, e o Brasil na contramão do mundo, amargurando a pior recessão da história. Então, pense o tanto que a gente está atrasado com relação ao resto do mundo em termos de investimentos em crescimento. Literalmente foi uma década perdida. Então, a hora que as coisas meio que se normalizarem, caso exista uma crise, o Brasil deve ser uma porta de entrada para o capital estrangeiro. Eu acho sinceramente que o início da recuperação cíclica do Brasil vai acabar prevalecendo, que o nosso mercado de alta, que foi iniciado em janeiro de 2016, pode ir até 2020 e 2021. Muito bom. E, Nicolas, o que você tem para falar para a gente hoje em termos de dica aí para o pessoal, enfim, tanto que está escutando a gente aqui hoje, que já você tem algumas operações que você já vem falando em outros podcasts, enfim, qual que é a sua dica hoje aqui nesse episódio? Então, pessoal, quanto ao call assim, que eu acho interessante, é o seguinte: a gente está comprado em paládio, né? O que se beneficia se o ouro subir, o que pode acontecer caso os Estados Unidos realmente venham a sofrer, né? Então a gente tem uma certa defesa. E a gente está fazendo um hedge com cacau, vendido em cacau. O cacau subiu um pouco, né? Mas a gente vendeu um contrato futuro que tinha uma certa gordura, né? Por quê? Porque esse contrato futuro ele valia bem mais do que o preço do cacau à vista. Então, basicamente, o que isso significa, né? Se você tiver o cacau sendo vendido pelo mesmo preço no mercado à vista daqui a 4, 5, 6 meses, você vai lucrar, porque o contrato futuro está valendo bem mais do que o preço à vista. Então, acho que isso ainda é uma coisa razoável, né? E acho que uma outra operação que a gente pode montar agora em commodities é comprar o contrato futuro de março, o mini contrato de gás natural, né? O mini contrato é menor, ele tem um valor de $6 mil. E a gente comprando esse contrato daí de março, a gente tem uma gordura de quase 20%. O gás natural à vista está custando em torno de 3,15 e esse contrato daí de março está custando 2,65. Então a gente tem uma boa gordura. O gás natural ele
ele está performando melhor do que a grande maioria das commodities, ou seja, ele tem momento relativo, um conceito que a gente tratou no segundo podcast aqui do Investidor de Sucesso, e ele é um hedge contra a inflação, né? É um hedge contra a inflação, o que é legal aí, considerando o nosso portfólio que a gente está comprado em 10 years também. Então acho que como portfólio global isso corta bem a variância e é um portfólio defensivo. Muito bom. Então, pessoal, é isso. Esse foi o 6º episódio do podcast Investidor de Sucesso. Espero que você tenha gostado. Espero que você, comente, compartilhe com outras pessoas que também gostam e querem aprender sobre investimentos. E é isso aí, então. Aqui aproximadamente 2 semanas a gente tem o próximo episódio. Então, um grande abraço e até a próxima. Mais uma vez, obrigado Rigon e Nicolas pela presença aqui hoje. E a gente se vê numa próxima. Um grande abraço a todos.